Eu quero vos saudar com a paz do Senhor e vos dar um bem-vindo muito especial para esta leitura desta maravilhosa sexta-feira, onde fala sobre o derramamento do Espírito alcança todas as gerações, tendo como texto base Joel capítulo 2, versículo 28 e o versículo 29. Devemos observar que no versículo 28 diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vamos comentar os versículos, dividindo em partes para termos um melhor aproveitamento e entendimento. Então, em primeiro lugar, veremos o contexto da profecia, que abrange os dois versículos, 28 e 29, que está inserido em um contexto de restauração espiritual, como também alcança a área material daqueles que estão debaixo desta promessa e crê e aceitam. Vejamos que depois de anunciar o juízo e convocar o povo ao arrependimento, o profeta Joel apresenta uma promessa extraordinária, fora do comum, como quem diz, fora da curva, né? Deus não apenas restaura aquilo que havia sido perdido, mas também derramaria o seu espírito sobre o seu povo. Ele ia restaurar, era a promessa, restauraria tudo aquilo que eles perderam, também o Espírito Santo seria derramado. A expressão derramarei o meu espírito revela uma ação soberana de Deus. O Espírito Santo não seria concedido apenas a determinados grupos, líderes, profetas, os sacerdotes, como ocorria em manifestações específicas no Antigo Testamento. A promessa aponta para uma atuação mais ampla e mais abrangente. Maravilhosamente, esta profecia, esta promessa, né? Essa profecia encontra seu cumprimento inicial e marcante no dia de Pentecostes, quando Pedro cita Joel capítulo 2 para explicar o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, que Lucas registrou no capítulo 2 de Atos e o versículo 16 a 18. Então, a segunda parte que nós vamos analisar nesta divisão que fizemos, quando diz derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A expressão toda a carne destaca a amplitude da promessa. O propósito de Deus não estava limitado a uma faixa etária, posição social ou grupo específico. O Espírito seria derramado de maneira abrangente, alcançando pessoas diferentes. Isso demonstra, meus queridos, que a ação do Espírito Santo atravessa barreiras humanas. Deus utiliza sempre crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, pessoas de diferentes condições sociais e experiência de vida. O poder do Espírito não está reservado, vamos dizer assim, a uma geração específica. Cada geração pode experimentar a ação de Deus. A terceira parte podemos observar quando Joel diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel menciona explicitamente filhos e filhas. Essa expressão possui grande significado. A promessa mostra que Deus alcançaria as novas gerações e lhes concederia participação na manifestação de sua palavra. A profecia, ela não apresenta os filhos simplesmente como os meros espectadores da obra de Deus, não, mas apresenta como participante assíduo delas, que todos podem, vamos dizer assim, interagir junto. Por isso a igreja precisa compreender que as novas gerações não são apenas o futuro da igreja, quando muitas vezes até pregamos por falta de conhecimento. Elas também fazem parte daquilo que Deus está realizando no presente. Precisamos ensinar, discipular, encorajar crianças, adolescentes e jovens
a conhecerem a palavra e a viverem uma experiência genuína com Deus. Isso é uma bênção. Podemos ver na quarta parte, quando o profeta diz: vossos velhos terão sonhos. O texto também menciona os velhos, demonstrando que a idade não constitui uma barreira para a atuação divina. Enquanto os filhos e filhas profetizariam, os idosos teriam sonhos. O princípio é claro: Deus continua usando pessoas em todas as fases da vida, sem acepção. A experiência acumulada ao longo dos anos não perde seu valor diante de Deus. Pelo contrário, uma geração madura pode transmitir fé, sabedoria e testemunho, experiências às gerações seguintes. Existe, portanto, uma dimensão que pode, assim, interagir, né? Na promessa, os mais velhos podem ensinar aos mais jovens, e os mais jovens podem caminhar sob a orientação dos mais experientes. Na quinta parte da divisão que fizemos, quando o profeta diz: vossos jovens terão visões. Vejam que os jovens também são incluídos diretamente na promessa. A visão no contexto profético aponta para percepção, direção e revelação relacionadas a obras de Deus. O jovem cheio do Espírito Santo não precisa ser dominado pela falta de propósito. Ele pode receber de Deus direção para a sua caminhada e compreender sua responsabilidade no reino de Deus. A igreja deve investir na juventude. Como? Ensinando-lhe a palavra, fortalecendo sua fé e oferecendo espaço para que desenvolva seus dons de maneira bíblica e responsável. Onde o Espírito Santo age, meus queridos, as gerações não competem, elas cooperam, e isso é maravilhoso. A sexta parte do estudo fala até sobre os servos e sobre as servas. Já viu isso? Joel amplia ainda mais a promessa ao mencionar servos e servas. Isso demonstra que a manifestação do Espírito não dependeria de status social. O derramamento do Espírito alcançaria pessoas que, dentro da estrutura social antiga, ocupavam posições inferiores. A graça de Deus alcança pessoas que o mundo pode considerar insignificantes. O Espírito Santo não mede o valor de uma pessoa pelos padrões sociais. Deus olha para as pessoas disponíveis para a sua obra. A sexta parte, para continuar, diz uma promessa, que aponta para Cristo e para a igreja em Atos 2. Pedro declara que aquilo que acontecia no Pentecostes, que era bem recente, estava relacionado à profecia de Joel. Isso significa que Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, possui uma dimensão clara relacionada à era messiânica e à manifestação do Espírito Santo na igreja. O derramamento do Espírito inaugura uma nova dimensão da atuação divina na história da redenção. O Espírito Santo capacita a igreja para testemunhar de Cristo e proclamar o Evangelho. Assim, a promessa de Joel não deve ser vista apenas como experiência individual, mas como parte do grande propósito de Deus de formar um povo capacitado pelo Espírito Santo para cumprir sua missão neste mundo de horror. A oitava parte, podemos observar, se não me foge da memória, o derramamento do Espírito Santo alcança todas as gerações. O grande ensinamento do texto pode ser resumido desta maneira: Deus não trabalha apenas com uma geração. Ele trabalha através das gerações. Os filhos podem participar da obra de Deus. Os jovens podem ser instrumentos nas mãos do Senhor. Os adultos podem exercer seus dons e responsabilidade. Os idosos continuam sendo úteis, relevantes no reino. Homens e mulheres são alcançados pela promessa. Pessoas de diferentes condições sociais podem experimentar a ação do Espírito Santo. Portanto, não devemos
construir uma igreja apenas onde uma geração substitui a outra. Como podemos observar nos últimos dias, precisamos construir uma igreja onde uma geração abençoa, ensina e fortalece a outra. Joel 2, 28 e 29 apresenta uma das grandes promessas do Antigo Testamento acerca da atuação do Espírito Santo. O texto aponta para um tempo em que Deus derramaria o seu Espírito de maneira abrangente, alcançando diferentes pessoas e gerações. O Pentecostes confirma que essa promessa encontrou cumprimento na era da igreja. O Espírito Santo veio, meus queridos, para capacitar o povo de Deus para testemunhar de Cristo e proclamar o Evangelho, proclamar a palavra. Portanto, meus queridos irmãos, a igreja deve permanecer firmada na palavra, dependente do Espírito Santo e centrada em Jesus Cristo. Onde o Evangelho é proclamado com fidelidade e o Espírito atua com liberdade, vidas podem ser alcançadas, libertas e transformadas pelo poder de Deus. O derramamento do Espírito Santo não é uma propriedade de uma geração. É uma promessa de Deus que alcança pessoas de diferentes idades, condições e contextos. Então, creia, quando o Espírito Santo é derramado, a geração mais velha não é esquecida, a geração mais jovem não é desprezada, e todas as gerações são chamadas para participar da obra de Deus. Precisamos, com urgência, de uma igreja onde os idosos transmitam sua experiência, os adultos exerçam sua maturidade, os jovens desenvolvam seus dons e novas gerações cresçam conhecendo a palavra. Todos debaixo da ação do mesmo Espírito. O derramamento do Espírito Santo alcança todas as gerações, meus queridos. Que Deus vos abençoe. Deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima, se Deus assim permitir, focados na EBD.